Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal aqui na Rede Século XXI. No final do dia, pôr do sol do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, por isso, o primeiro dia da semana é chamado na Bíblia, uma única vez, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor. Programa Luz da Vida, pela sexta vez, dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. O céu, a felicidade sem fim, a morada de Deus. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso são os 4 novíssimos. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65. Ao tema do inferno, 28, e agora, com esse programa, ao paraíso, estamos dedicando 6 programas. Continuamos a investigar no Novo Testamento os fundamentos para o paraíso. As citações onde o paraíso é citado. Terminamos o programa anterior comentando uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Explicamos em que sentido o céu é a misericórdia para sempre. Todas as bem-aventuranças falam do céu, prometem o céu como recompensa, o céu que é chamado em cada bem-aventurança com nomes diferentes, porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque possuirão a terra, porque serão saciados, porque alcançarão misericórdia. Agora, vamos à próxima bem-aventurança. Todas as bem-aventuranças falam do céu. Todas as bem-aventuranças prometem o céu como recompensa para quem as praticar. Com a palavra, Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. O céu é ver Deus, é contemplar Deus face a face. É verdade que aqui na terra já se contempla Deus confusamente, como diz São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 15, capítulos 13 e 15. 13 que fala da caridade, que é a maior de todas as virtudes, a única que não passa, e o capítulo 15, que trata do tema da ressurreição. Puros de coração. Por que não pode enxergar Deus quem é maculado pelo pecado? Porque Deus é puro. Porque a face de Deus não se revela para os impuros. Há uma passagem da primeira carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 1 a 2, que ajuda a compreender por que somente os puros verão Deus, porque somente os puros contemplarão Deus. Antes de citar, porém, esse texto, uma pergunta: o diabo impuro enxerga Deus? Não. E no dia do juízo final, os condenados enxergarão Deus? Sim e não. Quem vai julgar os vivos e os mortos? No capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, é dito que o Filho do homem, vejam o título, que não é um título que comprova explicitamente a divindade de Jesus. Jesus é Deus, mas não virá julgar como Deus, porque se ele viesse como Deus, sendo ele Deus, se ele se revelasse como Deus, se ele viesse manifestando o esplendor da sua divindade, os maus, os condenados não poderiam vê-lo. Todos contemplarão Cristo antes da visão beatífica. Inclusive os eleitos serão julgados pelo Filho do Homem. No dia do juízo, seja particular, seja final, todos enxergarão o Filho do Homem. Todos enxergarão Cristo apenas na sua humanidade. Como Herodes viu, como Anás viu, como Caifás viu, como Pôncio Pilatos viu, como os inimigos de Jesus viram, o Filho do Homem, escondida a sua divindade na aparência da humanidade. Isto é, o que viram em Cristo foi sua humanidade. Mas o pecado os impedia de ver a divindade de Jesus. Pois bem,
O demônio não vê a divindade de Jesus, porque ele não é puro. Bem-aventurados os puros, porque eles verão Deus. O dia do juízo, Cristo vai presidir como homem. Portanto, todos contemplarão a humanidade de Cristo. Depois do juízo, adentrando na glória, ou se já adentraram na glória, aí sim contemplarão face a face. Contemplarão o esplendor, a majestade, a beleza, o brilho, o fulgor do Senhor. Vejam, a primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, e eu pediria a você que memorizasse esse texto, que se aplica somente para os puros. Não se aplica para quem está no inferno ou para lá vai. Não se aplica aos demônios. Não é dado ao demônio ver a divindade de Deus. Não. O demônio, no máximo, se apresenta diante de Deus, mas não significa dizer que vê Deus. Fala com Deus. O início da carta do livro de Jó, ele se apresenta diante de Deus, mas não disse que ele vê Deus. Os demônios também serão julgados pelo Filho do Homem. Não significa dizer que ele vai ver a divindade do Filho do Homem. Com a palavra, São João. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Pronto. Só os puros verão Deus como Ele é, sem a intermediação da fé, sem a intermediação da palavra, mas face a face. O céu é ver Deus face a face, é estar com Ele, é morar com Ele, é habitar com Ele. Aliás, isso é prerrogativa dos puros, por favor, dos puros. Eu queria acrescentar um texto do Apocalipse, último capítulo, dos últimos versículos do Apocalipse, para corroborar essa ideia. Apocalipse 22, versículo 15. Fora os cães, os envenenadores, os impuros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam o que? A mentira. Tudo isso é impureza, tudo isso macula o homem, tudo isso joga para longe a pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão Deus. Só os puros. No dia do juízo particular, não veremos, na hora da nossa morte, quando nos apresentarmos diante de Jesus, não vamos ver sua divindade, vamos ver sua humanidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porquanto todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para a prestação de contas dos nossos atos. Portanto, deixou esta vida, se apresenta diante do juiz, Jesus, na mesma hora. Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Nesse momento, nos colocaremos diante da humanidade de Jesus. Não vamos ver sua divindade, não vamos ver o seu corpo brilhando, fulgurante, mas o Filho do Homem. Da mesma forma, no juízo final. Quem já participa da glória do céu, quem já está no céu, contempla o Senhor face a face, vê o Senhor como Ele é. E quem está no purgatório ainda não contempla o Senhor face a face, porque ainda se purifica, porque ainda tem impurezas a serem expurgadas. Só os puros, se estão no purgatório, é porque não se purificaram completamente pela graça de Cristo.
não foram completamente ainda abrasados pelo amor de Deus. Por isso as almas do purgatório não contemplam o Senhor face a face, ainda não, e por isso sofrem, e por isso se angustiam, e por isso sentem dores, mas uma dor que purifique. É a dor dos eleitos, já estão salvos, mas ainda não entraram na visão beatífica, ainda não contemplam o Senhor face a face, coisa que só acontecerá quando elas saírem do purgatório. Mas do purgatório nós vamos falar bem mais para frente, depois que falarmos do paraíso, já que o purgatório, digamos assim, no nosso estudo, pode ser considerado como um adendo do paraíso. Pois bem, então, espero que tenha ficado modestamente bem explicado, ou modestamente explicado, malgrado minha limitação, esse aspecto do céu, verão Deus. O céu é ver Deus, é contemplar Deus, é habitar com Deus para sempre. Mas o que é que nós veremos em Deus? Contemplaremos o Senhor face a face e veremos Deus como Ele é, na grandeza da sua glória, na inefabilidade da sua majestade. Veremos o Pai contemplando o Filho, João capítulo 14, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Veremos o Pai contemplando o Filho que é a imagem visível do Deus invisível, e essa contemplação é no amor. O amor é o Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho. Contemplaremos e habitaremos, veremos e desfrutaremos da presença de Deus, juntamente com todos os eleitos, que agora que estão no céu já desfrutam dessa realidade indizível, gozosa e jubilosa, realidade que, porém, insisto, repito, reitero, não comporta qualquer vestígio de impureza. Qualquer vestígio de impureza de qualquer pessoa que parta desta vida em estado de graça, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo, purgatório. Ele será salvo, mas de alguma forma passando pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, de 8 a 15. Pois bem, mais um ensinamento de Jesus sobre o céu. O céu é ver Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Está terminando esse primeiro bloco, não saia daí. Depois nós retornaremos para dar continuidade, ainda com as bem-aventuranças, sobre o ensinamento de Jesus sobre o céu, o ensinamento de Jesus sobre o paraíso, o ensinamento de Jesus sobre a felicidade sem fim. Até logo mais. Agora vamos ao céu chamado de outra forma. Próxima bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O céu é a morada dos filhos de Deus. Mas aqui é preciso fazer uma pontuação. Primeiro vamos explicar quem são os pacíficos. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. O pacífico é que imita Cristo, nossa paz. O pacífico é aquele que pauta sua maneira de pensar, de falar e de agir, segundo os passos de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo pacífico não prega a guerra, não a incentiva. Defende os meios não litigantes, não beligerantes. Primeiro pelo diálogo, pela palavra que não insufla, que não desperta, que não alimenta, que não evidencia o ódio, o desejo de vingança. Depois a sua própria conduta. Mas atenção, sempre tendo como pano de fundo a paz do alto. Não vos deixo a paz do mundo, não vos la dou como o mundo a dá. É a paz de Jesus, que é exigente, que é rigorosa. A paz que decorre da obediência, da fidelidade a Deus. A paz esteja convosco, diz Jesus em 2 ocasiões para os apóstolos reunidos no cenáculo. Uma no dia da Páscoa,
8 dias depois, no mesmo local, com a presença de Tomé. A paz esteja convosco. A paz de Jesus, a paz da palavra de Jesus, a paz da obediência ao Pai, da obediência a Jesus, da coerência com o ensinamento de Jesus. Portanto, que fique bem claro o que significa bem-aventurados os pacíficos, os que pautam sua conduta de quanto possível conviverem harmoniosa e pacificamente com os homens, o que não significa dizer concordar, dobrar-se, aceitar, fingir que não acontece ou está acontecendo o pecado dos homens. Não podemos ser pacíficos com o diabo, pacíficos com o poder das trevas, pacíficos com o pecado, absolutamente. No que depender de nós, olhando para Cristo, o pacificador, a nossa paz, com as exigências que Ele nos apresenta para que vivamos a paz. Se não for possível, permaneçamos fiéis a Cristo Jesus, pacíficos neste sentido, não brigamos com ninguém, não queremos guerra com ninguém. Por outro lado, não admitimos que a nossa relação com Cristo fique comprometida em qualquer relacionamento, em qualquer contexto, em qualquer ambiente, em qualquer negócio, em qualquer lugar, em qualquer prática, em qualquer instante, em qualquer centímetro da face da terra. Serão chamados filhos de Deus. Ora, com a fé e com o batismo, nós não já somos filhos de Deus? Somos. Se pela fé e pelo batismo podemos realmente nos dirigir à primeira pessoa da Trindade, como Jesus nos ensinou, Pai Nosso, não é a oração dos filhos de Deus? Sim. Como é que Jesus diz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus? E nós já não somos? Como é que nós seremos aquilo que nós já somos? Quem resolve esse aparente imbróglio é São João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Prestem atenção, porque o céu é a morada dos filhos de Deus, aquilo que um dia veremos de ser. Mas a terra também é a moradia dos filhos de Deus, a morada dos filhos de Deus. Tanto é que nós recitamos o Pai Nosso, porque nos tornamos filhos adotivos do Pai, recebemos o espírito de adoção, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Já somos filhos de Deus e nos dirigimos ao Pai como verdadeiros filhos de Deus. Mas por que serão chamados filhos de Deus? Como é que eu serei chamado uma coisa que eu já sou chamado, da qual, que me identifica agora? É São João quem responde. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Matou a charada. Já somos, mas ainda não somos semelhantes a Ele, isto é, imunes do pecado, completamente puros, numa condição que não admite qualquer possibilidade de pecar, não comporta qualquer vestígio de impureza, e isso somente no céu. Lembram quando Deus disse, ao decidir criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Semelhança. A imagem nunca foi perdida. A semelhança com o pecado é perdida. Readquirida em termos com a fé e com o batismo, que perdoa os nossos pecados. Mas semelhança consumada só na glória. Somos imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado obscurece. O pecado infunde uma penumbra.
O pecado macula a semelhança. Por isso, nunca se perde a imagem. Qual a diferença entre imagem e semelhança? É simples. Pegue um espelho e se coloque diante dele. O que é que você enxerga no espelho, na sua opinião? Você enxerga a imagem ou a semelhança? Eu já sei qual é a sua resposta. Parabéns. A sua resposta é essa. Eu vejo a minha imagem. E disse certo. Mas semelhança é algo mais profundo que a imagem, porque toca a realidade que não aparece no espelho. O pecado. Imagem nunca se perde, semelhança se perde e se adquire pela fé e pelo batismo, mas cada pecado que cometemos ao longo da nossa vida compromete a semelhança. Compreendeu a diferença entre imagem e semelhança? Façamos homem a nossa imagem e semelhança. Agora, 1 João, por favor, de novo. Quando isso se manifestar, agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Você é filho de Deus com a possibilidade de manchar, de comprometer, de perder a semelhança. Enquanto você aqui está na terra, você não perde a condição de filho. Mas o pecado faz com que você perca a condição de semelhante a Deus. Mas, e aqui está a prova, por favor. Quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. Lembram da bem-aventurança, bem-aventurados os puros, porque eles verão Deus? Só é semelhante a Deus aquele que vê Deus como Ele é. E isso só é possível na pureza. E a pureza é a condição dos eleitos. No céu só há gente pura. Por isso, todos que estão no céu são semelhantes a Deus, porque puros como Ele. Porque veem a Deus como Ele é. Compreenderam aqui a profundidade das palavras de Jesus? Jesus não dá um passo em falso. Bem-aventurados, de novo, por favor, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Serão, futuro, na outra vida. O céu é a casa dos filhos de Deus, mas dos filhos de Deus, semelhantes a Ele, porque podem vê-lo como Ele é, porque são puros, porque são filhos de Deus, com a possibilidade daquilo a que Deus criou o homem ao dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu queria insistir muito nisso, porque às vezes a gente repete imagem e semelhança pensando nós que são coisas sinônimas. Não, semelhança é mais do que genético. Você pode até dizer impropriamente: eita, mas fulano é semelhante ao pai, é parecido com o pai. Não. Semelhante não é sinônimo de parecido. Porque se você olhar para o espelho, a imagem ela é parecida. A imagem é você todo. Mas não é semelhança. Ninguém diz, olhando para o espelho: eu estou vendo aqui algo semelhante a mim. Não, estou vendo minha imagem. Mas semelhança é outra coisa. É mais profundo, é mais teológico, é mais ontológico. Semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. Se Deus é puro, quem é puro como Ele, o enxerga puro. Como criatura, mas enxerga puro. Transparece plenamente naquele ser criado por Deus, sem nenhum vestígio de imperfeição, sem nenhuma impureza. Ali está a obra-prima do Pai. Ali está plenamente aquilo que Deus criou e que o pecado tirou. Semelhança, a imagem nunca se perde. É só olhar para o espelho. Mas com o sangue de Cristo, com a vida de santidade, com o derradeiro instante na graça de Deus, prévia purificação no purgatório ou não, ali está a obra para que Deus concebeu semelhante a Ele. Esse pode vê-lo como Ele é. Aqui está a condição
dos pacíficos, que são chamados filhos de Deus. Está terminando mais um encontro. No próximo domingo, se Deus quiser, daremos continuidade a essa nossa investigação sobre o paraíso no Novo Testamento. Boa semana! Até lá, se Deus quiser.